E sabe o que o Senhor falou comigo enquanto eu estava no momento de louvor? Esse louvor gostoso, agradável, tão agradável que chega a atrapalhar. Porque nós nos tornamos passivos na fé. A passividade na fé, a passividade no louvor, nos faz esperar que alguém de fora faça por nós. Que alguém que está andando, indo para a casa de Jairo, se toque da nossa necessidade e se volte para nós. Quando, na verdade, somos nós quem temos que ir atrás de Jesus Cristo, ir até Ele e buscá-lo com fé. E aí você pode dizer: ah, pastor, mas eu estou sofrendo muito. Você é indesculpável quando o seu sofrimento faz com que você pare de buscar ao Senhor. Essa mulher sofria 12 anos de hemorragia. E, aliás, a Bíblia está cheia de pessoas que tinham todos os motivos para desistir da fé. Lázaro, cego, junto ao caminho, quando soube que Jesus passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queriam que ele desistisse. Cala a boca, você está gritando, fica quieto. E ele gritava mais alto ainda. Não se tornou passivo na sua fé. Jacó, na luta com o anjo no val do Jaboque, teve a visão, o anjo apareceu, e ele agora luta com o anjo. Ele fala: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Sabe, irmãos, me parece que nós estamos com um tipo de fé de gente que já desistiu, só que não bate, né? Não combina, não encaixa. Fé com desistência, fé aponta para a esperança. Posso ouvir um amém? Fé aponta para convicções. Fé aponta para certezas. Fé aponta para movimento que me leva para conquista. Fé aponta para eu, que já tive 259 milhões de nãos, botar minha roupa, pegar minha pasta, botar meu currículo, ir à rua e distribuir tudo de novo. Fé aponta para eu, que já fui a não sei quantos médicos, padecendo na mão de muitos durante 12 anos, dizer para mim mesmo, porque o teu maior inimigo pode ser você mesmo, você mesma. Essa mulher dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curado. E quantos de nós estamos dizendo o contrário? Eu já toquei em Jesus e nada aconteceu. E você fica dizendo: não vou mais orar, não vou mais à igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais acreditar, não adianta, eu vou e nada acontece. Por quê? Porque você se tornou um passivo da fé, esperando que alguém de fora, como Naamã, que foi à casa do profeta e ele disse claramente: eu esperava que o profeta erguesse as mãos, colocasse ali um óleo, ungisse o local da enfermidade, invocasse o seu Deus e eu saísse de lá curado. E qual foi a palavra que ele ouviu? Vai tomar banho. Já pregamos sobre isso daqui. A mensagem cujo título é: vai tomar banho. Sabe, queridos, nós precisamos aprender que a nossa fé, ela precisa ser ativa. Portanto, não se coloque como uma posição de vítima, um pobre miserável, um sofredor que não consegue louvar. Você tem todo o ambiente para você louvar e adorar a Deus. Amém, queridos? Você tem um grupo bonito, um grupo que ensaiou até tempo demais, né? Mas um grupo que ensaia, que se esforça. Você tem um ar-condicionado, está confortável para você? Aleluia! Você tem uma igreja, ela tem fácil acesso, tem ponto de ônibus aqui na porta, metrô ali do lado, tem internet, você tem tudo às mãos para que você possa ativar a sua fé e se mover na direção da tua cura, da tua vitória, da tua bênção, da tua libertação. Não há desculpa em você dizer: eu estou sofrendo. Acorda comigo aqui, ó. Não há desculpa para você dizer: eu estou sofrendo. Todos nós sofremos. E eu não vou nem falar do vascaíno Arnaud. Não vou citar isso hoje. Mas todos nós sofremos, amados. De um jeito ou de outro. Por uma coisa ou por outra coisa.
O sofrimento entrou no mundo quando o homem pecou. E de acordo com a palavra de Deus, o pecado gera morte. E nós precisamos romper com essa morte em nossos corações. E Deus te dá uma chance de você tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo e ser totalmente curado. Mas você tem que ir até Ele. E parece que nós invertemos. Queremos que Ele venha até nós. Queremos ouvi-lo numa tempestade, queremos ouvi-lo num maremoto, num terremoto, queremos vê-lo numa coluna de fogo, queremos vê-lo em algo surpreendente, quando Ele se manifesta no silêncio e na calma. E aí Ele fala conosco: o que você está fazendo? Não era para cá que você tinha que ter vindo, Elias. Não é aqui que é o teu lugar. Eu te chamei para outro canto. Eu tenho outra missão para a tua vida. Você desistiu, Elias? Você desistiu? Sabe, amados, não podemos desistir, porque o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Não se deu o direito de você desistir, de você dizer para você mesmo o contrário do que essa mulher dizia. Essa mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se apenas eu tocar no Senhor, serei curado. E o que você diz para você mesmo? Aprendemos lá no retiro que o mundo espiritual, o qual está dentro de nós, ele trabalha no campo da nossa mente, do nosso pensamento. Então cuidado com os pensamentos que você tem, pois eles podem virar as intenções do seu coração. Então quando vier um pensamento para desistir, para abrir mão, para dizer a você mesmo que acabou e que é o fim, você precisa se levantar e lembrar-se daquilo que Jesus, ele deixou registrado para nós, quando ele curou aquela mulher que tocou em Jesus. Porque ela venceu todos os seus medos, suas vergonhas, o que diziam dela, o que pensavam dela. Sabe por que ela conseguiu vencer isso tudo? Porque ela pensava outra coisa a seu próprio respeito. Pois ela dizia o quê? Mateus capítulo 9, versículo 21. Mateus 9, 21. Pois ela dizia, 9, 21. Pois ela dizia a si mesma: se apenas eu tocar nas orlas, no manto, na borda das vestes de Jesus, eu ficarei curada. O que você diz para você mesmo? Quais têm sido as pregações e as mensagens que você prega para você mesmo? Eu tenho aprendido uma coisa ao longo desse tempo de ministério. Quando alguém chega para mim com uma palavra de derrota e eu ouço, eu libero proporcionalmente uma palavra de vitória na mesma intensidade ou até maior do que aquela palavra de derrota que a pessoa me deu. Quando ela fala: eu estou muito doente, eu falo: mas tem muita cura para você na presença do Senhor. Quando ela fala para mim: eu estou muito triste, mas o Senhor tem muita alegria para encher teu coração. E isso não é desrespeitar a dor, é não idolatrar o sofrimento. Aquele que fica o tempo todo pensando para si mesmo no seu sofrimento é um idólatra da sua dor, é um idólatra do seu sofrimento. O que é um ídolo? Para que seja um idólatra, vamos lá, o que é um ídolo? É aquilo que chama a tua atenção, é aquilo que move a sua vida para que você possa se organizar, ou que diz para você o que você tem que fazer. Por exemplo, quando um jogador de futebol, lembram do Ronaldinho, que ele deixou aqui um negócio de cascão na frente? Alguém lembra disso? Você viu alguém com aquele corte de cascão na frente? Eu não pude fazer, mas teve muita gente que fez. O ídolo você quer ser igual, porque o ídolo ele coloca na tua mente uma admiração, e tem muita gente que está admirando o seu sofrimento. Pastor, não, como é que pode isso? Quando o seu sofrimento está o tempo todo na sua boca, é sinal de que ele roubou o teu coração e de que ele agora passou a ser a fonte da sua atenção, porque o ídolo é aquilo que chama a tua atenção. Quem chama mais a sua atenção? A sua hemorragia de 12 anos, a sua vergonha, a sua humilhação? Ou Jesus, que está passando o tempo todo? O que você diz para você mesmo? A minha dor
a minha lágrima, o meu sofrimento, a minha derrota, o meu filho que é isso, a minha filha que é aquilo outro, o meu marido que é isso, a minha esposa que é aquilo outra. O que você diz o tempo todo na sua mente? É isso? Ou você diz o tempo todo para você: se eu apenas tocar em Jesus, tudo vai resolver. Se eu apenas tocar em Jesus, tudo vai acontecer. Se eu apenas entrar na presença do Senhor, a minha história será mudada, a minha esposa será mudada, meu marido será mudado, o meu filho será mudado, a minha filha será mudada. O que você diz para você mesmo? A fé precisa ser ativa. E para ativar a fé, você precisa pregar para você mesmo. Por isso Davi nos ensina: ó alma, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus. Já foi falado, repetido várias vezes isso, que nós precisamos pregar para as nossas próprias almas. Mas quando eu vejo essa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e ela dizia para ela mesma que Jesus era a solução, eu aprendo o que é a fé. Porque a fé é quando eu foco o problema naquele que pode resolver a solução, e não quando eu fico focando no problema o tempo todo e dizendo: esse problema é grande, esse problema é terrível, esse problema me pegou de jeito, esse problema me derrubou, esse problema é isso, esse problema é aquilo. No que você pensa? O apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, ele fala: pensem nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Porque os nossos pensamentos são incríveis. E aí Jeremias capítulo 29, você conhece esse texto? Um texto muito conhecido de muitos. Jeremias 29, versículo 11: porque eu é que sei, porque sou eu que conheço os planos ou os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar-lhes a esperança e um futuro. Os pensamentos de Deus podem não ser os nossos pensamentos quando nós chegamos à conclusão maligna, demoníaca, de que não tem saída. Você pode dizer comigo hoje: eu creio que Jesus é a saída. Eu creio que Jesus é a solução. Quanto você está disposto a ficar na espreita, à beira do caminho, e não perder a oportunidade quando Jesus está passando? O quanto você está disposto a procurar a presença do Senhor e dizer para você mesmo: ah, se apenas eu tocar no Senhor. Muitos não entendem batalha espiritual. Daniel relata, o livro de Daniel relata ali no capítulo 9, capítulo 10, quando ele orava e se propôs a orar, e desde o primeiro dia que ele se propôs a orar, foi instaurada uma batalha espiritual. Lá dos céus, o Senhor deu ordem ao seu anjo: vai levar a vitória para o meu filho. Mas no meio do caminho, nas regiões espirituais, demônios se levantaram para impedir essa vitória de Daniel. Até que Daniel persistiu, perseverou, continuou dizendo para si mesmo: se eu apenas tocar em suas vestes, eu não vou parar de orar, eu não vou desistir no meio do caminho, eu não vou largar a minha fé. Até que o anjo chega e fala: ah, Daniel, tu és muito amado. Desde o primeiro dia em que você se propôs a orar, começou um movimento no mundo espiritual. Ainda bem que você não parou, Daniel. E aí eu pude chegar. Sabe, irmãos, essa mulher, o Valdo Jaboque, Jacó, Daniel, o cego de Lázaro, nos apontam para uma mesma direção. Uma fé que exige de nós um movimento. Posso ouvir um amém? Uma fé que exige de nós uma disposição mental em ir até a Jesus. E é por isso que é você que tem que vir à igreja. E é por isso que esse movimento de sair da sua casa, do seu conforto, às vezes até da tua parentela, ir para o lugar que o Senhor te mostrou, que é a tua igreja, faz muita diferença. Por quê? Porque quando você fica na sua casa, você assume na sua mente: que adianta mais um dia ir à igreja? Que adianta mais uma vez orar? E assim, os anos vão passando e as hemorragias vão continuando. Isso precisa acabar na sua vida, aleluia,
Amém? Isso precisa acabar na tua história. Vá ao Senhor. Ele conhece o teu coração. Vá até o Senhor. Ele sabe de todas as coisas que se passam. Não entenda a não resposta como um desprezo de Jesus. Às vezes a gente não conhece como as coisas espirituais acontecem, mas eu vejo aqui Jesus no meio de um processo, no meio de uma missão, indo para a casa de um camarada chamado Jairo. Jesus talvez nem tivesse ligado na necessidade dessa mulher, mas ela tocou nele. Às vezes a gente pensa que nós somos tão importantes, tão maravilhosos, tão espetaculares, tão queridos do Pai, que tudo vai se movimentar para que a nossa vida dê certo. E aí você se coloca como centro das atenções, não apenas da sua casa, do seu trabalho, do seu bairro, da sua igreja, mas de todo o universo. E você fala, todo o universo vai parar para me ajudar por minha causa. E ai de Deus, do universo, do meu pastor, da minha igreja, da minha família, se não perceber o que eu estou sentindo, não vier me ajudar, porque isso vai me deixar muito magoado, muito aborrecido. Mas parece que a Bíblia nos diz algo completamente oposto a isso. Parece que a Bíblia nos manda ir atrás. Ainda me lembro de uma situação que aconteceu com os poços de Jacó, quando os pastores de Jacó contendiam com os pastores de Abimeleque por causa dos poços. Cavou o primeiro e disseram, não, esse é nosso. Cavou o segundo, disseram, esse é nosso. Cavou o terceiro, disseram, esse é nosso. Todo aquele esforço que foi feito, parece que foi, sendo tirado, até que chegou um, cavou e ninguém veio reclamar. Ele falou, pronto, agora esse é meu. Sabe, queridos, é talvez isso que nós precisamos aprender, que o reino dos céus é ganho por esforço. Não confunda a graça do Senhor com algo automático no mundo espiritual. Na hora do louvor, louve. Não é obrigação do louvor entrar na sua vida e se manifestar. Naturalmente, nós não vamos querer louvar, principalmente aqueles que estão no sofrimento. Veja, é loucura. Então não é um movimento natural, é um movimento de fé. Você abrir a tua boca e declarar, Senhor, eu te louvo, o meu coração é teu. Não pare de orar durante os dias, meses, anos, durante o tempo da tua hemorragia. Outros textos que estão em Marcos e em Lucas, contando a mesma passagem, falam que essa mulher, ela gastou muito dinheiro na mão de muitos médicos. Não desista de fazer o teu tratamento. Não desista de correr atrás das melhores soluções. Mas saiba que o caminho, a verdade e a solução, ela está no Senhor Jesus Cristo. É Ele quem te dá a resposta final. Mas a gente vai vendo que nós somos tentados, continuamente tentados a desistir. Desistir dos sonhos, desistir da vida, desistir da oração, desistir da fé. E ainda tem uns incircuncisos que se levantam para te ajudar a desistir. Às vezes a pessoa nem tem noção. Lá no retiro eu tive uma experiência que foi muito contundente, porque passamos por algumas tribulações e a igreja, ela foi totalmente espiritual. A igreja foi maravilhosa. Acabou a luz e a gente teve que fazer alguns ajustes. E o diabo não sabia que seria o culto mais sobrenatural que o Ministério Palavra da Verdade iria experimentar quando a luz acabou e os céus desceram na terra. Aleluia. Tínhamos alguns planos de passar um vídeo, de ter algumas atividades, e uma delas vai acontecer hoje, daqui a pouquinho, com o Ministério Infantil. Era para ter acontecido lá no retiro. Mas no último dia, eu falei, essa luz vai voltar. Tava uma tempestade, irmãos. Pensa numa trovoada, pensa numa água, pensa numa chuva forte. Não é verdade? Estava lá. Daqui a pouco,
o Senhor me manda levantar em alta voz e declarar: vamos orar para a luz voltar. Nesse momento, eu sei que tinha gente que não acreditava. Porque a gente sabe que nem todos têm a mesma pegada de fé, têm o mesmo interesse de fé, ou têm a mesma disposição de fé. Até porque no outro dia faltou luz, a chuva ainda era menor e ficou sem luz um tempão. Como é que vai voltar agora? E o culto estava marcado, e a janta rolando, faróis dos carros acesos para iluminar. A chuva deu uma pequena trégua, depois ela caiu de novo, fortona, e o pessoal comendo, porque se o povo tem indisponibilidade para orar, mas para comer o povo não tem, né, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês: misericórdia. Com luz, sem luz, tinha comida, o pessoal comeu e comeu bem. Acabou a janta, foi dando a hora do culto. Daqui a pouco eu me levanto e falo: vamos orar para a luz voltar, que nós vamos fazer o nosso culto com luz. Não sei quantos creram, mas eu sabia que tinha gente que cria, mas tinha gente que não cria. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e de repente, pá, a luz voltou. Quando a luz voltou, eu entendi pelo Espírito que eu tinha que dar uma palavra para a igreja se conectar na fé e não parar de orar. Nesse tempo, o irmão se levanta para me atrapalhar. Ô, misericórdia. Desligado, pensando em querer falar com o pastor. Tem que estar conectado, porque o pastor é divertido, ele é acessível, mas ele está numa batalha espiritual contínua em teu favor. Então vigia. E aí, blum, a luz caiu de novo. E aí eu estou ouvindo o irmão, eu parei e falei o seguinte: vamos fazer o seguinte, deixa eu orar. Senhor, perdoa a incredulidade do meu irmão. Perdoa por não estar conectado, perdoa a minha vida, perdoa a vida da igreja. E eu ouvi. Aí acabou ali, fui pro quarto, dobrei o meu joelho e falei: Senhor, nós precisamos da luz aqui, tem misericórdia da tua igreja. Aí voltei. Quando eu voltei, vem uma segunda inserção: pastor, tá ficando tarde, eu vou deitar para dormir, você se incomoda? Aí eu falei: não. O que você quer que eu te diga? Tu quer ir dormir ou tu quer perseverar na fé? Eu vou ser obrigado a dizer para você o que é que você tem que pensar? E aí tem as desculpas. Por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Amém, vai. Daqui a pouco vem o terceiro momento, porque o tempo passa. A essa altura já eram 9h30 talvez. Pastor, o povo tá indo dormir, as crianças já não sei o quê. Faz logo esse culto aqui com quem tem, antes que acabe tudo. Imediatamente, irmãos, veio ao meu coração aquele texto de Saul, que tinha que ter ficado esperando Samuel. E porque o povo foi indo embora, ele ficou preocupado, e para ser a solução, ele sacrificou. E aí eu falei: não, eu tô orando, eu tenho fé, eu creio que a luz vai voltar e nós vamos fazer o culto aqui. E não vai ser essa disposição mental contrária à minha fé que vai me tirar do propósito de crer no Senhor. Mas, pastor, eu falei: para, não vou te ouvir. Eu não vou ouvir aqueles que são levantados para desabilitar a minha fé. Lembra dos que estavam mandando o cego de Jericó se calar? Querido, isso acontece entre irmãos dentro da igreja. Não pensa que vai ser moleza porque eu estou na igreja, todo mundo aqui é irmão, eu estou no retiro, todo mundo é crente. Tem gente que está distraída, que está pensando em outra coisa. Deixa o irmão que está distraído, que está dormindo, ficar. Você fala: eu sei que meu Redentor vive, eu não vou abrir mão da minha fé. Posso ouvir um amém? Amém. E aí a luz voltou. Fizemos o nosso culto, foi maravilhoso o último culto. Passamos o vídeo que precisávamos passar, oramos pelo que precisávamos orar, e ficou pendente apenas duas coisas: a unção com óleo, que foi feita hoje de manhã, e foi mandado um aviso para toda a igreja pelo WhatsApp para que você viesse. Quem veio, veio. O pastor Lúcio perguntou: vamos fazer agora de noite? Eu falei: não, foi aquele momento pela manhã.
E agora nós vamos fazer a segunda coisa que ficou pendente, que é o movimento com as crianças, que vão subir às 8h15. Daqui a pouquinho. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Quando você se levanta ou você se desperta para crer no Senhor, não pensa que o contrário ou do contra vai vir de longe, não. Os inimigos serão os da sua própria casa. Então fica ligado, fica atento, porque a tua batalha não é contra pessoas. Não é uma batalha de opiniões. Não é uma batalha de quem é mais, de quem é menos, de quem tem a melhor ideia. A batalha é contra principados e potestades nas regiões espirituais. O inimigo quer que você pare de crer. E se ele tiver que levantar uma pessoa que você ama para fazer você parar de crer, você precisa estar ligado e dizer: não, eu te amo, mas não vou parar de crer, não. É por isso que a Bíblia nos adverte que aquele que não abre mão de pai, mãe, irmã e amiga, amigos e amigos por amor de mim, não será digno de mim. Temos que abrir mão. Essa mulher com fluxo de sangue, ela precisou abrir mão de muita coisa, mas ela tinha uma coisa que era fundamental na sua vida. Ela pregava para si mesma e ela dizia: se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar nele. E nessa convicção ela aguardou o Messias, e nessa convicção ela viu em Jesus uma esperança, e nessa convicção ela se movimentou, empurrada naquela grande multidão, todo mundo tocando. Os discípulos entraram em crise: como assim, Jesus? Você diz que alguém me tocou? Um monte de gente desbarrando. Ele falou: não, essa foi diferente. Essa mulher me tocou e eu senti saindo de mim poder, virtude, cura. Ela me tocou de outro jeito, que também tem um jeito de ser tocado e um jeito de tocar. Se tem um jeito entre nós, e por isso é preciso ser cuidadoso, como é que você toca nas pessoas? Imagina Jesus sendo tocado. E por que ele foi tocado desse jeito? Porque essa mulher, ela dizia para si mesma: o dia que eu tocar em Jesus, as coisas vão mudar na minha vida. O grande problema é que ao invés de você pregar isso para você mesmo, você prega das suas dificuldades, prega dos seus limites, acredita no que pessoas que você ama dizem, mas que são contrárias à fé de Jesus Cristo, e que te desanimam a perseverar no caminho, na verdade, na vida e na igreja. Então presta atenção. O que você ocupa a sua mente são apenas pensamentos. Mas se você não souber lidar com eles, eles vão virar intenções. Os pensamentos vêm e vão. As intenções, elas vêm, se tornam parte da nossa vida, ficam guardadas em nossas vidas e nos movem. Essa mulher, ela foi influenciada, ela teve um pensamento, e esse pensamento dizia para ela continuamente: se eu apenas tocar em Jesus, serei curado. Se eu apenas tocar em Jesus, serei curado. Se eu apenas tocar em Jesus, serei curado. E porque ela continuou pensando nisso, o seu coração se encheu de fé. O seu coração se encheu de esperança. O seu coração se encheu de força. E ela levantou da sua humilhação, da sua fraqueza física. Afinal de contas, ela tinha uma hemorragia. Ela se levantou e ela foi até Jesus, vencendo todos os obstáculos. E abre aspas, tomou, fecha aspas, a bênção de Jesus Cristo. Você quer tocar no Senhor? Você quer alcançar a tua vitória? O que você diz para você mesmo? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Eu vou pedir aqui a ajuda do pastor Lúcio para ele ter um tempo de oração, de ministração. A gente ainda vai fazer um momento dos dízimos e ofertas. Vamos ter a participação das crianças. Mas eu quero que você receba nesse tempo a palavra do Senhor. E se a gente pudesse aqui pontuar, eu diria para você: cuidado com o que ocupa a tua mente. Porque aquele que se ocupa com a fé crerá, e quem crer
verá a glória de Deus. Cuidado com as vozes que você ouve. Vozes de desânimo, vozes de derrota, vozes de tragédia, vozes de dor. Talvez a própria voz interior que coloca o teu sofrimento em destaque. Diga para você mesmo: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. E eu não vou me deixar levar pelo sentimento de derrota, de fracasso, de tristeza, da minha dor. A dor existe, ninguém nega isso, mas ela não te domina. Você não é escravo de dor nenhuma, porque o Senhor Jesus já te libertou do império das trevas e te transformou para o império de Deus, para o reino de Deus. E por último ponto, eu quero dizer para você: a sua dor, a sua humilhação e a sua vergonha são menores do que a sua fé. São menores. Elas não conseguem vencer a sua fé. A sua dor, a sua vergonha, o seu medo, a sua humilhação, ela quer dizer para você desistir, parar no meio do caminho. Mas ela não tem a força que a sua fé tem, porque a sua fé move montanhas.